Casa Brasil. Oferecimento MDC4. Publicidade, comunicação e digital. Estoque Brasil. Mobiliário, gastronomia e design. Casa Blanca Decor. Olá, sejam bem-vindos ao programa Casa Brasil, terceiro programa inédito do ano. E hoje a gente continua com o nosso convidado do último programa, que é Eduardo Fávaro, que é psicanalista. No último programa a gente tratou um pouco sobre comportamentos de massa, né, Edu? A gente ficou... E o assunto foi tão interessante, a hora que eu percebi o programa acabou e não deu para falar nada ainda do que a gente queria. A gente tratou muito, Edu, no programa passado, até usando o exemplo de 8 de janeiro, o que aconteceu no Congresso, aquele quebra-quebra, uma massa de gente meio descontrolada ali, fazendo coisas que às vezes nem estava pensando em fazer, outros que pontuaram que iam fazer aquilo mesmo e foram lá para isso, não era uma massa homogênea, enfim. Mas a gente falou também, não só do aspecto político, porque não é essa a nossa intenção, a gente não está falando aqui sobre política. A gente está falando sobre comportamento, por isso que eu trouxe um psicanalista com o livro do Freud ali do lado, não é? Para a gente falar sobre comportamento. Agora, o comportamento pode ser analisado a nível de massa, mas o que forma massa é um monte de indivíduos, né? Não existe uma massa sem um monte de unidades ali. Hoje eu queria tratar com você nesse programa essas individualidades. Porque esses indivíduos que têm caráter próprio, pensamento próprio, uma história própria, ninguém é igual a ninguém, por que as pessoas acabam aderindo, às vezes, a um comportamento de massa? O que faltou para esse indivíduo não entrar nesse comportamento que você chama muito bem de comportamento de rebanho, né? O que o rebanho está fazendo, eu vou fazer também, sem pensar muito no que está acontecendo. O que falta a esse indivíduo? O que nos falta hoje na sociedade, na contemporaneidade, nos dias de hoje? O que falta para as pessoas? Que vazio é esse que as pessoas têm que preenche com qualquer coisa? O que é que está faltando, Edu, para você que é psicanalista? Muito interessante a sua pergunta, Dionísio, porque, veja, no programa passado a gente falou sobre o comportamento de massa, né? E a gente dizia, quando você está numa massa, você se identifica com um líder, né? Com alguém que propõe algo a ser feito, você se identifica com aquela proposta, você se identifica com os outros membros do grupo, né? E você acaba, então, fazendo coisas, propostas, mas com um rebaixamento intelectual, né? Você perde a sua identidade, a sua singularidade. Agora, isso que você está dizendo é no sentido contrário. A gente quer destacar esse indivíduo do grupo. Isso. A gente quer saber, não, pera um pouquinho, vamos analisar antes dele entrar nessa manada, nesse coletivo, os fatores que o levaram a entrar, né? E aí a gente precisa analisar vários aspectos, né? O indivíduo, como a gente já falou também, ele sempre precisa de um espelho. Ele sempre precisa de alguém em quem ele possa olhar e ter um feedback. Ele precisa emanar alguma coisa e obter uma resposta de quem sou eu. Portanto, né, a gente só constrói a nossa personalidade a partir daquilo que o outro reflete. Dá de retorno pra gente. Nós. Por isso que se constrói a personalidade só em sociedade. Só em sociedade. Só convivendo com outras pessoas. Eu não consigo saber quem eu sou se não tiver o reflexo de outra espelhamento pessoa. Esse tempo todo. Exato. De ação e reação com pessoas que convivem comigo. E aí, o que acontece, né? As pessoas, elas precisam sempre de referências.
Tá certo. Mas a gente vê uma certa resistência das pessoas obterem esses feedbacks, essas referências. Por quê? Elas têm medo de saberem quem são. Elas têm medo de se perguntarem. Não é qualquer resposta que me interessa. Não é qualquer. Então, quando eu chego na frente do espelho, né, e pergunto, eu sou um cara legal, né? Eu aceito qualquer resposta, porque é o espelho. Mas quando eu pergunto para o meu amigo, eu sou um cara legal, eu tenho medo dessa resposta. Quando eu pergunto para o meu terapeuta, né, eu sou um cara legal, eu tenho medo da resposta. Então, as pessoas, elas fogem um pouco desse relacionamento social adverso. Eu quero respostas de quem eu já conheço, de quem eu já sei qual resposta que eu vou ter. Aí o grupo fica perfeito. Exatamente. Que é o que acontece na mídia social. Exato. Né? Eu cancelo quem eu não quero entender, que pensa diferente de mim, só vou ter respostas que eu espero na rede social, com gente bacana que gosta de mim, que me admira, que acha que eu sou o máximo. É perfeito. Perfeito. E é por isso que a gente vê, então, a formação de tribos na rede social. Sim. Que são o quê? Os jovens procurando os iguais. Os iguais. Eles têm medo de procurar os diferentes. Eles têm medo de se relacionar com pessoas que vão dizer alguma coisa diferente, alguma coisa que não são exatamente as verdades. Fica desconfortável. Fica desconfortável. E aí a gente não tem um crescimento. E esses vazios, na verdade, que são perguntas não respondidas, né? Esses vazios vão ser respondidos pelos falsos líderes. Perfeito. Percebe como fecha? Sim. Aí você vem com algum líder, né, que de quando em quando aparece e ele diz assim, eu tenho a salvação para você. Eu tenho que te preencher, porque você está vazio. Exatamente. Né? Na verdade é isso. E a verdade é essa, porque você não se conhece. Como você, por exemplo, não sabe se comportar com um grupo homossexual, você não sabe se comportar com uma etnia diferente da sua, você não sabe se comportar, sei lá... Com diferentes de classe. Diferentes de classe. Eu sou rico, eu não sei lidar com pobre, gente, eu quero só rico do meu lado, pobre dá trabalho, homossexual dá trabalho, o que eu vou falar pro meu filho? Isso. Né? Todas as diferenças, elas são trabalhosas. E aí alguém vem e diz assim, não, é fácil, mata. Mata, extermina. Não, vamos fazer uma escola que só tem rico. Aí você não precisa lidar com pobre. Como se ele não existisse. Como se ele não existisse. Aí passa a ser negacionista. Porque não existe. Não precisa existir. Mas aí você vai ficando com vazios. Que em determinado momento da vida... Você está dizendo que a gente não engana a gente mesmo? Que é mentira que a gente engana a gente mesmo? Porque lá no fundo a gente sabe tudo isso? A gente se engana o tempo todo. O tempo todo. A gente se engana, a gente vai criando esses vazios, a gente não quer ouvir essas respostas. Essa realidade paralela, ela é construída ao longo da vida da gente, de uma forma que a gente suporte como é que eu vou dizer? As coisas que doem, as coisas insatisfatórias, o não prazer, na verdade. O não prazer, o desprazer. O desprazer. Né? Se aquilo me toca de algum jeito, me dá um desprazer, se aquilo me incomoda, é melhor eu cortar. Né? Eu tiro da minha vida. Então eu não tenho mais desprazer, eu não sofro. É mais fácil para lidar. Mas isso tem um solavanco depois. É aí que a pessoa vai parar no consultório psicológico, porque ela reprime o que ela realmente pensa, o que ela acha, o que ela sabe que existe, mas está negando a existência. E aí eu vou precisar de um profissional para me ajudar a voltar um pouco esse caminho e reconstruir essa consciência de mim mesmo, agora pegando as partes que eu deixei para trás. Agora pondo tudo aqui e falar, vou viver com tudo isso. Com o desprazer, com a discórdia,
com o que eu gosto, com o que eu não gosto, com o ódio do meu pai, com o amor pela minha mãe, pelo tesão com a minha prima. Tudo aquilo que eu fui deixando de lado para ficar mais confortável, eu vou ter que trazer para reconstruir esse eu mais forte, mais pompudo, para não cair em qualquer cilada? Como psicanalista, eu diria para você que sim. Posso tentar te explicar assim de uma maneira bem... Como é que está nosso tempo? Melhor puxar intervalo? Então vou puxar o intervalo, ele vai explicar no próximo bloco. Hoje a gente está falando de coisas individuais, mas que afetam diretamente o nosso comportamento no coletivo, na sociedade, naquilo que a gente abraça, naquilo que a gente rejeita. Entenda que a origem de tudo isso está no eu, está em mim, está aqui dentro. Não está no coletivo não, está no individual. E é disso que a gente continua falando já. Até já. Olá pessoal, estou aqui hoje para apresentar o Casa Solidária desse mês, que é o Força Jovem. Quem vai apresentar para vocês esse trabalho lindo é a Gabriela, que é linda como grupo. Fala, Gabriela. Bom, gente, o Força Jovem ele é um grupo solidário. Ele foi originado simplesmente na vontade de ajudar em 2015. E nosso foco é ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade, na real necessidade dela, e desenvolver essas pessoas para ter uma estabilidade financeira e não depender mais do grupo. Nossas ações são voltadas para todos os tipos de vertentes e frentes, então vocês podem ajudar da maneira que for, contribuindo da maneira que podem. Nosso Instagram é @grupoforcajovem, 2 underlines, e vocês podem ajudar também entrando em contato com os telefones que estão aqui embaixo. Muito obrigada pela oportunidade. E é o último bloco com ele, né? A gente vem do programa passado, fizemos 2 blocos, agora mais um bloco no início desse programa, não dá vontade de parar. Eu vou convidar o Edu para vir outras vezes. A gente está falando de comportamentos de grupo, mas agora comportamentos individuais. A gente está falando de coisas que a gente foi rejeitando durante a vida e não há quem não passe esse processo. Coisas que você põe lá para baixo, põe inconsciente, experiências desagradáveis que eu tive na família, sexualmente falando, na escola, sofri bullying. O nosso inconsciente deve estar até a tampa. Aos 60, então, já passou da tampa. Como é que a gente pode chamar essas coisas que a gente põe lá para baixo, pro porão? Isso. A gente chama de recalque. É recalque mesmo? É recalque. Ela só recalcada, seu recalcado. É horrível ouvir isso. Não, isso é uma expressão assim... qual é o nome de cidade? Não é chulo. É chulo, né? É chulo. Mas Freud, né, na tradução correta de Freud, a gente chama de recalque, porque é um movimento físico. Algumas traduções erroneamente dizem repressão, reprimir, mas não é. É recalque. O que significa o recalque? Tudo aquilo que a gente, que nos causa desprazer, um desconforto, que a gente não realiza, a gente recalca. Então, ela está aqui no nível do consciente, eu quero fazer, mas eu tenho medo, né? Eu quero me relacionar, mas tenho medo, não sei, alguma coisa dá um medo, um desprazer, eu recalco para o meu inconsciente. Porque no inconsciente é um lugar onde vai dormir, onde eu vou esquecer. Não oferece perigo. Não oferece perigo. Então, eu costumo dizer que ali no porão do inconsciente é um lugar bem escuro, bem... Sombrio, né? Que Jung chamava de sombra também, vai chegar lá? Isso, exatamente. Então, eu recalco para os porões do inconsciente e eu costumo dizer que tudo que é recalcado é como se fosse um leão, uma besta fera, que você põe para dormir, mas não está morto. Está só dormindo. Sabe aquele desejo de fazer sexo
proibido. Grupal, à Grupal. meia-noite encher a cara. Esse lado instintivo, animal da O seu gente. lado tá lá. mais animal, Aham. você reprime, você recalca e põe nos porões. Porque socialmente não dá para viver assim. Socialmente você não pode, querido, né? A sociedade não está preparada para isso. Com vontade de desganar aquela pessoa, de matar Vontade aquele indivíduo. E picar. Tem gente que consegue, né? Pica, Pica, põe na coloca no mala. saquinho, Isso. coloca uma parte em cada prateleira da geladeira. Quer dizer, para Freud, o indivíduo comum, ele tem esses recalques e tem esses sentimentos dentro dele. É como conviver com eles em sociedade que a gente está falando Porque aqui. aí as pessoas normais, elas têm o superego, que é o juiz que diz assim, querido, não pode. Ok. Não pode. Então essas besta-feras, elas estão lá no porão do inconsciente. Uhum. Mas elas não estão mortas. De quando em quando elas querem voltar, né? Então tudo isso que você não realizou, todos esses desejos que você recalcou, uma hora volta. Carnaval. Carnaval é próprio para isso, Isso. gente. Carnaval acontece cada coisa em bloco de rua, ou nos clubes, ou em lugares públicos, onde a massa ganha uma nova personalidade que se permite a fazer coisas que sozinho não faria. Olha como vai Exatamente. ficando fácil de entender, não é? Facinho. Isso. E aí, então, você tem algumas oportunidades, né? Quando volta, você tem algumas oportunidades de transformar isso em alguma coisa possível, aceitável pela sociedade. Entendi. Então você O meio pode... termo. Você pode dar uma outra cara para esse desejo e realizar esse desejo de uma maneira que seja socialmente possível. Bom, mas a gente estava falando em entrar em fenômenos de massa, né? E por que as pessoas acabam se envolvendo? Por quê? Porque as pessoas estão reprimindo demais os seus desejos. As pessoas não se conhecem, elas não sabem exatamente o que elas desejam, elas não se permitem, elas não conversam com Os diferentes. e elas vão reprimindo. Esse é preto, esse aqui é cor-de-rosa, esse aqui é diferente de mim, e vai recalcando. E quando ela se depara com aquilo, a besta-fera vem e ela não sabe o que fazer. Às vezes até por uma reação de medo, tá, gente? O medo leva a gente a atitudes extremas. Se eu não sei lidar com o meu impulso, eu passo a agir como uma pessoa medrosa. E o medo leva à agressividade, Pânico. a pânico. Você tem pânico, você tem crises de ansiedade. Quantas pessoas chegam no consultório Cada vez mais comum. ansiosas, com crises de pânico, não conseguem entrar em elevador. Por quê? Porque na verdade ela reprimiu um sonho, um simples desejo de criança, né? Que se ela tivesse conversado com o pai, com a mãe, com um psicólogo, ela já teria resolvido. Qual é o melhor caminho, Edu? É a sua profissão? Solta o cartão aí, põe aqui pro pessoal agora. Olha, Edu Fávaro tá aqui, Eduardo Fávaro tá comigo. É conhecer-se e terapeuticamente é um dos caminhos ou é o único caminho? Olha, não é o único caminho, né? Mas eu diria que conhecer-se é o caminho, né? Eu acho que você se permitir fazer reflexões todos os dias. Por que é que eu estou fazendo assim? Santo Agostinho já falava isso. Por que eu não hein? posso fazer diferente? Faça um recapítulo no final do dia. Por que estão me mandando fazer assim e por que eu vou fazer? Né? Por que eu não posso fazer do jeito que eu quero? Por que isso é certo? Por que é errado? Né? Então, eu acho que você precisa se permitir refletir. Muitas pessoas vão por esse caminho assim, de comprar livros, de tentar estudar sozinho. Agora eu vou puxar a sardinha, Por né? favor. Há uma grande vantagem de você fazer análise, principalmente a psicanálise, que é você reconstruir momentos da sua vida que ficaram truncados.
Então, a psicanálise, ela te permite reviver experiências onde os afetos que foram colocados Sim. foram afetos equivocados. Então, quando o seu pai disse assim, não faça isso, você não estava preparado para aquele não. Então, você precisa reviver e você precisa entender que aquilo não faz mais sentido. E aí você pode desocupar esse porão, porque aquilo não pode mais te deixar magoado, né? Aquilo não precisa mais ser uma experiência, o meu pai, ele me magoou, ele foi uma pessoa ruim, né? Então, eu acho que a psicanálise, ela permite você reviver momentos da sua vida e ressignificar. Não que outras não façam isso, não que outras não tenham a sua validade. Mas eu estou dizendo aquilo que eu conheço, aquilo que eu acredito. Claro. E é a sua profissão, está aqui. É a minha profissão. Olha, o Eduardo Fávaro, que eu sou muito grato a você pela sua paciência. Gravamos um programa, gravamos 2, mas eu tenho certeza que eu estou levando para você aí em casa, com a sua família, no seu sofá, na sua sala, pessoas muito idôneas, pessoas que estão aqui não protegendo ideias, pelo contrário, desconstruindo ideias. Talvez mais do que construir, a gente tenha que desconstruir antes. Se a gente não desconstruir, nós não vamos ter espaço para construir de novo. Seja a idade que você tiver, seja lá o que você acredite como bom e ruim para a sua vida, seja que religião for a sua, se você é direita ou esquerda, pouco importa. O que importa é reconstruir-se e achar esse caminho desse processo de individuação, de eu me ver como uma pessoa inteira, onde eu não preciso mais de ninguém para conduzir meus passos, porque eu me conheço, sei quais são os meus valores e posso dizer não, por aí eu não vou. Obrigado, viu, Eduardo? Eu que agradeço. Ai, que bom, estou arrepiado aqui. Eu gosto muito quando eu me emociono, porque isso foi fala uma honra comigo, falou com a gente, né? Muito obrigado. Que momento bom de reflexão. Eu sou muito grato a Deus, muito grato ao Eduardo, muito grato a você que está aí compartilhando com a gente um momento tão especial, um lindo ano novo. No próximo programa a gente sai dessa temática e vai exatamente para outros lugares, reconstruir outras coisas, outras realidades, mas reconstruir juntos. Obrigado, viu? Boa semana, fique bem. Obrigado, Eduardo. E até a próxima, porque você vai voltar. Aguarde. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau.